algumas coisas que a gente tem que começar a ir vendo o que é mito, né, e o que é verdade. Tem umas que dizem que o PT virou um partido muito só institucional. Mas eu tive pegando e olhando de quase todos os 88 deputados federais eleitos do PT, todos eles, ou na sua grande maioria, têm vínculo com algum movimento social. Então, quando diz que o PT se distanciou muito do movimento social, isso não é uma verdade absoluta. Ela tem parte de verdade, né? Porque às vezes o dirigente não colocou, ou não deixou, se elegeu e não deixou, né, uma prática, uma cultura que faz com que outros daquele mesmo segmento, né, possa ser um dia um parlamentar, um prefeito, um ministro, sei lá o quê. Então, acho que a gente precisa definir muito bem, às vezes são as tarefas dos dirigentes, né? E quando um dirigente é eleito, né, numa instância do partido, obviamente que ele é eleito através da corrente. Ele não está lá só para representar a corrente. Então, os planos de trabalho, né, o funcionamento do dia a dia da instância, fica sempre a cargo da corrente fazer o plano de trabalho da secretaria tal. A cultura, né, que nós devemos desenvolver, eu acho que é a questão mesmo das direções, né, coletiva. Isso que eu quero dizer é o quê? Que cada secretaria ou setorial tem que ter um plano de trabalho elaborado em conjunto na instância. Que o plano seja da instância e não da secretaria. Senão fica uma coisa bem dissociada. Não. Fulano toca, fulano faz, fulano está especializado nisso ou naquilo. Eu acho que talvez 2 cargos poderia ser de competência exclusiva de quem quer militar, só partidariamente, sem ser de quem exerce cargos eletivos, ou está exercendo cargos comissionados. Seria secretário de Organização e Finanças. Eu acho que esses cargos, eles exigem um cotidiano para não terceirizar, certo? Exige o secretário de Organização uma necessidade de estar se amiscuindo, de estar ali, estar vendo de pertinho a realidade. Tem um tipo de convivência interna que eu acho que é necessário que tenha. Nós estamos vivendo algumas encruzilhadas. E uma delas nós queremos ter um partido de caráter socialista, para generalizar a discussão de massa, tudo que nós já comemos até hoje. É um partido de caráter socialista? Se for de caráter socialista, tem algumas tarefas que nós vamos ter que enfrentar. E não adianta a gente passar a tarefa lá para a instância municipal, que é a mais frágil nossa. Onde nós somos mais frágeis é no diretório municipal, que está, em grande maioria, pode ser feito um diagnóstico, cada vez mais, pelo crescimento das nossas bancadas, elas estão cada vez mais dependentes dos nossos mandatos. Tem coisa boa, advinda dessa relação, mas tem coisa muito ruim também. Porque o cara é presidente do PT e ele segura o PT porque ele apoia tal deputado e não quer que nenhum outro deputado entre na cidade. Eu estou dizendo da maioria dos municípios. E a partir daí o PT não passa a não ter vida própria, mais a não ser conversar com o deputado para arrumar uma emenda, para arrumar uma ambulância, para abrir uma vaga, tudo coisa importante para o povo, mas mudou a pauta partidária. Aí não tem mais o PT. Então, assim, o deputado ganhou um outro apoio na cidade de uma pessoa que não é do nosso partido, e o PT passa a submeter, às vezes, aquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, é um empresário da cidade, tem poder econômico, é importante para o mandato, ampliou o nosso partido, mas também tutelou a vida partidária. E isso é um assunto grave. Um segundo, que o Paulo Frater se referiu, são os ataques externos. Então, eu digo assim, para concluir o raciocínio, não adianta deixar por conta do município resolver, não adianta deixar por conta das instâncias estaduais resolver o seu problema. Precisa de ter um plano nacional. E aqui eu estou chamando a uma discussão de que acho que essa direção, a partir da discussão que nós estamos fazendo aqui do Estatuto, deveria propor um pacto do PT. Um pacto de um projeto para 10 anos. Para o PT ter a possibilidade de continuar sendo um partido de caráter socialista. Então tinha que ter um pacto em relação à formação, o que nós vamos fazer? Eu acho que ele tinha que estipular que as instâncias zonais das grandes capitais e os municípios tivessem uma reunião trimestral do PT. Uma espécie de plenária do PT para o cara ir lá discutir temas da cidade. Nessa reunião trimestral, onde o PT tem a prefeitura, o prefeito tem que ir.
Não é mandar um secretário. O prefeito tem que ir para ouvir lá, porque ele tem que ouvir o que o partido está achando da sua administração. Por exemplo, por que a gente não trabalha no sentido de, até para ajudar o Diretório Nacional, a gente trabalhar junto com a Perseu Abramo um formulário e enviar para esses 60 mil filiados para ouvir o que ele pensa do PT. Um censo. Hã? Uma espécie de censo político. Exatamente. Fazer um formulário com a Fundação, acho que em 2 meses a gente tem esse retorno todo. Um formulário, a gente elaborar junto com o Diretório Nacional as perguntas e mandar para todo o dirigente zonal, municipal, estadual, para saber. Esse seria uma espécie de censo, é verdade, é isso mesmo. Para a gente, inclusive para nos ajudar aqui no Estatuto, e perguntar lá, fazer algumas perguntas. O que você acha do Estatuto do PT? O que você acha que pode, o que você acha que tem que entrar no Estatuto? E a gente fazer usar essas experiências e até porque é um negócio que o cara vai poder colocar a opinião dele, que às vezes não coloca na reunião, porque ele é até às vezes constrangido por algum tipo de dirigente de colocar a sua opinião sincera no debate político. E aí, eu acho que não tem que ter um estatuto Código Penal, mas essa história das sanções, de fato, pode ter, mas tem que ficar um pouco mais claro. O diretório tem que reunir. Se não reunir, vira comissão provisória. O Estatuto fala que comissão provisória tem que ter um prazo. Quando forma a comissão, já dá um prazo para ela virar diretório. Hoje isso não é feito. Tem comissão provisória que fica lá o tempo que quiser. Então, acho que é aplicar a história da lei do cinto de segurança, a lei do proibido fumar. O que foi fundamental para ela pegar? Não foi a consciência coletiva, é a sanção. E além da organização e das finanças, a comunicação, a formação também tem que ter uma dedicação. Eu acho que valia a pena a gente pensar se não é o caso de avançar para ter dirigentes responsáveis para acompanhar cotidianamente a bancada do Senado e da Câmara e fazer a relação com a Executiva. Então, eu não acho que o funcionamento dos diretórios e o funcionamento dos núcleos vão salvar o nosso futuro. Mas tem que ter a possibilidade das pessoas que quiserem discutir as questões do partido ter um lugar para ir. E eu volto a dizer o que eu falei aqui na reunião passada. Para nós, em São Paulo, foi surpreendente descobrir a quantidade de núcleos que funcionam. Mas aí não adianta a gente pôr no texto, não, vamos fazer núcleos. Tem que ter uma definição, uma decisão política do partido, da gente criar um espaço para quem é filiado e quer ir lá, bater papo, conversar, ir numa festa, até algum lugar que os petistas possam ir. Porque hoje, quem não é dirigente, quem não está no diretório municipal, não tem um lugar para discutir. E aí, só por último, e para reforçar isso que eu falei, que está tudo aqui no Estatuto, aquilo que o Jorge falou dos setoriais, o que é hoje o Estatuto? O Estatuto tem o setorial reúne, faz a discussão, faz o encontro, discute, define a política dele e leva para a instância. A instância discute, a instância aprova. Aprovou é a política do partido. Agora, eu vou te falar, todas as reuniões que eu participei até hoje, do estadual e do nacional, eu acho que nenhuma gastou mais que 10 ou 15 minutos para discutir. Os planos chegaram, os planos foram. Aí fala, não, é isso mesmo, o pessoal está fazendo direitinho. Então, se você não avança na discussão, você não tem compromisso depois. E não tendo compromisso, não vai para a prática.